Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 16 e nós vamos falar sobre o solenoide. Bom, então primeiro vamos entender aqui, o que seria um solenoide. Lembra naquela aula que eu falei sobre o experimento de Ørsted, O que o Ørsted ele descobriu? Que quando você gera uma corrente elétrica ali, você acaba criando um campo magnético. Bom, e aproveitando essa ideia, a gente poderia criar o solenoide. O solenoide seria o mesmo, trabalha com a mesma ideia, de passar uma corrente elétrica através de um condutor para criar um campo magnético. É muito comum também a gente colocar um objeto ferromagnético no centro dessa bobina, porque aí ele consegue canalizar melhor esse campo magnético, Então fica parecendo mesmo um ímã de barra ali, Com os polos bem definidos. Bom, então basicamente, para que serve um solenoide, Ele serve para a gente criar um ímã através de uma corrente elétrica. Então a gente consegue ligar e desligar esse campo magnético através de uma corrente elétrica. É o que a gente costuma chamar de eletroímã. Bom, dá para calcular o valor desse campo magnético? Dá sim, tá? O que vai depender esse campo magnético, Quais são as grandezas que influenciam no seu valor? Bom, primeira coisa é aquela constante ali que eu já tinha falado com vocês, que é a permeabilidade magnética do meio, Então, dependendo do lugar que ele esteja, aquele valor do campo magnético vai ser diferente. Esse valor é só vocês consultarem, Não tem muito o que fazer. A unidade é Tesla por metro por ampere. Bom, e ele vai depender da corrente elétrica, E perceba ali que elas são grandezas proporcionais. Então, quanto maior for a corrente elétrica, maior vai ser o campo, tá? E ela também vai depender daquele N, que é o número de espiras, ali o número de voltas, que você deu no fio. Então, se você colocar muitas voltas, aí também o campo magnético vai ser mais intenso. E ela é inversamente proporcional ao que? Ao comprimento dessa bobina e o comprimento do solenoide. Ali naquela foto, dá para entender o que a gente pode fazer para criar o maior campo magnético possível. A gente dá muitas voltas, só que no menor comprimento. Ou seja, a gente faz as voltas ali um encostado do lado do outro, Para não ter espaço ali para aquele comprimento não ser grande, Vocês viram que o comprimento é inversamente proporcional. Então, se a gente conseguir diminuir esse comprimento, a gente vai conseguir aumentar o campo magnético. Bom, vamos lá dar uma olhada no exemplo. Aqui ele fala o seguinte: um solenoide com comprimento de 12 centímetros, 0,12 metros, percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 2 ampere, precisaria ser formado por quantas espiras para possuir um campo magnético, de modo igual a 100 Tesla. Aí ele passa aqui os dados, para você usar o π igual a 3 e a constante ali, 4π vezes 10 a menos 7. Bom, primeira coisa aqui seria a fórmula que vocês viram, Campo magnético depende da constante, da corrente, do número de voltas e é dividido pelo comprimento do solenoide. Aqui eu só substituí os valores, Eu coloquei ali o valor da constante, ali onde tinha, era 4π, Ali ele falou para usar o π valendo 3, então eu coloquei 4 vezes 3, só substituir, tá? O valor ali da corrente, Ele falou ali em cima que era 2 ampere, então eu coloquei o 2. E ali embaixo é o comprimento, em metros, Então fica 0,12. Bom, dando continuidade, ali eu fiz aquelas contas em cima, as multiplicações, 4 vezes 3, que dá 12, e tinha o 2 lá do ampere, 12 vezes 2 dá 24, certo? Então, eu só fiz ali as multiplicações da base, Então, ficou 24 e o resto eu só copiei, 10 a menos 7 vezes n. E aí eu fiz aqui a última coisa, a divisão, 24 dividido por 0,12 dá 200. E aí eu também, mesma coisa, só mantive, o resto da conta. Bom, aqui eu só organizei, a gente tinha visto ali no canto que o campo magnético era igual a 200 vezes 10 a menos 7, vezes o número de voltas, Então aqui eu só coloquei isso, Só montei aqui a equaçãozinha aqui do lado, Então ficou 100, que era o valor que ele tinha falado ali do campo magnético, é igual a 200 vezes 10 a menos 7, vezes o número de voltas. Bom, o que eu vou fazer então? Ali eu vou manter o 100, E aquele 200 que está multiplicando o número, eu vou mandar ele para o outro lado. Então, se eu vou mandar ele para o outro lado, ele vai dividindo. Então, fica 100 dividido por 200 a 10 a menos 7.
100 dividido por 200 dá 0,5. E aquele 10 a menos 7 virou 10 elevado a 7, por quê? Porque ali era uma divisão de potências, né? Quando é uma divisão de potência, a gente subtrai o expoente. Então, fica menos 7. Aí, menos com menos dá mais, tá? Então, por isso que ficou 10 elevado a 7. Se você quiser converter ele para um número, ele fica 5 milhões, tá? Então, esse é o número de voltas que eu preciso para que esse solenoide forneça aquele campo. Bom, pessoal, essa foi a aula sobre solenoide, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem ou participar das aulas síncronas. Bons estudos e até a próxima!